Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller conosco no Jornal da Bandeirantes, gente, para trazer mais informações e comentários sobre a possibilidade da votação da PEC dos benefícios hoje, que vai viabilizar a ampliação do pacote social do governo. E aí, Schiller, será que vota hoje? A oposição está tentando articular aí para deixar para agosto apenas essa votação, hein? O que você tem de informação sobre isso para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio? Olha, eu nunca vi tanta gente da oposição preocupada com teto de gastos, equilíbrio fiscal, a ortodoxia na condução da política econômica, aumento do risco do país. Parece que invertemos o discurso no Brasil, né? Invertemos o discurso do Brasil. Agora é o governo preocupado com os mais pobres, né? Com quem ganha até, enfim, quem recebe Auxílio Brasil, enfim, quem está na situação de extrema pobreza. E a oposição preocupada com o rigor fiscal do país, né? Obviamente, ambos, né, governo e oposição, estão de olho daqui a 3 meses, menos de 3 meses, nas eleições, né? Isso que está em jogo, vai ser votado. Na prática é o seguinte, quer dizer, vai ser votado agora na comissão especial, só para o nosso ouvinte entender, né? A PEC foi apensada na PEC 15, que é a PEC dos chamados incentivos à produção de biocombustíveis, né? A compensação para os estados na produção de biocombustíveis, né? Bom, e já passou pela CCJ, então não passa pela CCJ, já cumpriu uma etapa, pulou uma etapa, na verdade, vai para a comissão especial, deve ser aprovado na comissão especial. O deputado Arthur Lira, em que pese ele tem muito mais oposição na Câmara à PEC do que teve no Senado. O Senado basicamente foi o senador José Serra, a oposição fez muita retórica, muito discurso, votou de nariz torcido, mas votou, não é? Então foi 72-1. Agora na Câmara é bem mais complicado. Por quê? Porque passou o tempo, passou uma semana praticamente, né, e os deputados começaram a fazer conta. Agora saiu, só para dar um dado interessante, saiu agora a pesquisa Data Poder, mostrou o seguinte, um crescimento de 9% do presidente Bolsonaro entre os beneficiários do Auxílio Brasil. O presidente ainda está atrás do Lula, mas vem crescendo, ele vem se aproximando, a diferença vem encurtando. Quando saiu o auxílio emergencial lá em 2020, demorou um pouquinho para isso se refletir na popularidade do presidente, mas acaba refletindo, porque as pessoas vão gradativamente associando. Esse eleitor que ganha até 2 salários mínimos, que é vamos lá, arredondando, 60 milhões de eleitores no Brasil, ele decide a eleição. É mais de metade lá, bom, vamos lá, arredondando, é mais ou menos metade do Colégio Eleitoral Brasileiro. Hoje o Brasil tem 145 milhões de eleitores, você tem aí muita gente que não vai votar, etc. Então esse potencial de voto é fundamental, e é exatamente nesse segmento até 2 salários mínimos que o presidente Bolsonaro vem perdendo sistematicamente em todas as pesquisas para o presidente Lula. Se a eleição, eu tenho dito, né, Pedro e Cláudio, se a eleição fosse só para quem ganha mais de 2 salários mínimos, estava empatada hoje no Brasil, estava literalmente empatada, né? Ainda bem que não é, todo mundo vota, mas a questão central tem uma disputa por esse segmento, ele tem menos informação, ele entra um pouco mais tarde na discussão eleitoral, até porque está na luta pela sobrevivência, né? E pesa, R$200 pesa. R$200 as pessoas não se dão conta, mas é 50% de aumento do Auxílio Brasil, para arredondando aí 20 milhões de beneficiários, né? Então obviamente que os políticos não estão nem preocupados com isso, etc. Então, agora, de uma hora para outra, nós estamos muito preocupados com o risco do país, etc., com o teto de gastos e tal, né? É curioso, a oposição, por um lado, diz que vai acabar com o teto de gastos, né? Vão acabar com o teto de gastos. Por outro lado, agora está muito preocupada com o teto de gastos. Então, é muito estranho, né, o sistema político. Do lado do governo também, né? Vamos ser claros, né? Essa PEC eu tenho chamado aqui, eu brinquei com o Pedro na segunda-feira, a PEC do jeitinho, né? Ela rompe com a regra do teto, ela rompe com a legislação eleitoral, ela cria um estado de emergência cá entre nós muito heterodoxo, né? Mas vamos lá, todo mundo, a gente tem que ver um pouquinho a história desse processo. A questão de 2 semanas atrás, todo mundo é exagero, mas olha, a pressão era brutal no sistema político, na mídia, etc., para que o governo fizesse alguma coisa diante da elevação do combustível. É essa a origem da discussão da PEC, né? Então se discutiu de tudo, intervir nos preços da Petrobras, intervir na própria gestão da empresa, subsidiar combustível, etc.
No final, se chegou à conclusão de que essas saídas tinham um custo alto, né? Tinham as chamadas consequências não intencionais, ia prejudicar a Petrobras, etc, etc. Ia criar problema jurídico para a Petrobras, ter a lei das estatais. Bom, toda aquela discussão que a gente, inclusive, fez aqui no jornal. Certo? Daí se chegou numa PEC, numa proposta que focaliza, ou seja, diz o seguinte, olha, quem mais precisa, que são os mais pobres, vão ganhar mais. Então vai ter 41 bi, 26 vai para os muito pobres, tá? E você vai ter auxílios localizados para o taxista, para o caminhoneiro, para quem lida diretamente, depende diretamente do combustível. Goste-se ou não, foi a solução encontrada. Eu até disse, olha, dos males o menor, né? Porque pelo menos a gente não vai subsidiar genericamente quem tem automóvel, né? Baixar genericamente o preço da gasolina. O governo fez aquela medida para a diminuição, enfim, o recuo aí do ICMS, vem funcionando em alguns estados, outros não, é? Mas de alguma maneira isso vem pressionando o preço do combustível para baixo. Então teve uma resposta aí. E agora fica a questão, né? Na verdade é essa. Se a oposição votar contra hoje maciçamente, né? ou conseguir de alguma maneira obstruir essa votação, vai ter que explicar para os eleitores, né? Especialmente para as pessoas, esses 20 milhões de usuários, né? Que eles estão ganhando menos de R$200 porque não foi votado na Câmara, né? Vamos lá, então é o jogo que está sendo jogado. Duas observações finais que eu acho muito importantes aqui. Primeiro, cá entre nós, queria ouvir o Cláudio sobre isso. Na minha visão, não tem cabimento nenhum o Tribunal de Contas da União se envolver nessa etapa da tramitação. O que aconteceu foi que um procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas, junto ao Tribunal de Contas, fez um pedido de investigação, dizendo que nós estamos perdendo a eleitoral, que a medida eleitoreira, que o governo teve muito tempo para fazer isso, que o governo não fez, porque tinha que ter feito, porque tem um teto de gastos. Bom, isso é uma opinião política. Se vai fazer uma PEC, eu discordo da PEC. Eu, pessoalmente, eu acho que deveria se preservar a regra do teto. Acho que tem muitos argumentos nessa direção, em que pese tem a questão social do outro lado. E vamos lá, agora, isso cabe ao mundo político decidir. Se vai fazer uma PEC para alterar o teto de gastos, é da legitimidade do Congresso fazer. Até porque quem fez a PEC do teto de gastos foi o próprio Congresso. Então o Tribunal de Contas, lá adiante, depois da lei aprovada, de fazer uma investigação, uma avaliação, se foi ferido algum tipo de princípio do regramento jurídico, da governança do país, que cabe ao Tribunal de Contas fazer, tudo bem, mas intervir, opinar no processo de tramitação de uma PEC no Congresso, por provocação de um procurador do próprio Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, me parece muito estranho. E também a ida ao Supremo, quer dizer, nem foi votado, nem na comissão especial, alguns deputados da oposição já querem ir para o Supremo para decidir isso judicializando. Depois a gente reclama da judicialização. Então está cheio de coisa errada nessa tramitação, a gente vai acompanhar ao longo do dia aí. Essa questão do TCU, Schiller, você tocou no ponto certo. O Tribunal de Contas da União, nos últimos tempos, sobretudo, faz parte daquele time de adoradores de holofotes, né? Eles fazem qualquer coisa para aparecer, para virar manchete. E tem ali uma disputa, uma briga, né, por espaço na mídia e tal. Eles estão investigando a denúncia de assédio na Caixa. TCU investigando crime, investigando uma questão de natureza penal, que, aliás, já está sob investigação. E, aliás, nessa questão da Caixa, a gente viu aí, segunda-feira, uma coisa meio patética, né? Um representante do Ministério Público do Trabalho amanheceu o dia na Caixa, só para ser ele o cara que, né, ia aparecer na foto, ia aparecer debaixo dos holofotes, mandou chamar a imprensa, deu coletiva de manhã cedo na porta da Caixa, botou lá os nossos colegas para acordar mais cedo, somente para dar uma lacrada ali na porta da Caixa Econômica Federal. E de lacrações tem vivido o Tribunal de Contas da União. Eles estão agora abrindo processo de investigação contra uma PEC que está sendo discutida. Não é contra uma PEC aprovada, e aí já seria um absurdo, porque não é a área de atuação do TCU. Mas discutir a constitucionalidade, discutir essas coisas, isso não é papel do TCU, né? Agora, o TCU tem algumas figuras lá que têm a frustração de não serem ministros do Supremo Tribunal Federal.
pessoas que, inclusive, já estiveram cotadas para isso. O ministro Bruno Dantas, por exemplo, ele não se conforma de não estar no Supremo Tribunal Federal. E ele, com toda certeza, até pelas ligações políticas, é uma grande figura, muito, muito atuante e tal, mas ele, até pelas ligações políticas pretéritas, que o levaram, aliás, ao TCU, ele é a grande cabeça política desse tipo de jogada no TCU, né? Daqui a pouco o TCU vai estar se metendo em crimes mais rumorosos, acidentes de trânsito mais relevantes e tal. É aquela coisa que a gente assiste mesmo aqui em Brasília, uma disputa por holofotes que é um horror, né? Como se não bastassem já as iniciativas nessa direção, tanto no Poder Executivo, no Poder Judiciário, também ali está cheio de gente que adora um holofote, e no Legislativo. Agora entra o TCU nesse tipo de coisa. Tudo é feito agora sob a presidência de Ana Arraes, que tem interesses político-eleitorais, inclusive, né? Ela é avó do prefeito do Recife, ela é mãe do falecido ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, é filha de Miguel Arraes. Quer dizer, a política corre no sangue e talvez por isso ela estimule tanto iniciativas oportunistas politicamente do Tribunal de Contas da União. É isso, Cláudio. Olha, eu só para fechar aqui, Pedro, uma reflexão sobre isso, eu acho que é difícil a gente entender onde é que vai parar isso, né? Porque essa é a atitude da gente vem acompanhando o Supremo, a gente acompanha o Tribunal de Contas da União, a gente acompanha muitas vezes de setores do Ministério Público, não de todo o Ministério Público, que na minha visão, a única solução para isso é a autocontenção, ou seja, as próprias instituições fizeram uma reflexão, né? Autocontenção. E a sociedade cobrar, a mídia cobrar, a gente pautar isso como a gente está pautando aqui, não é? A mim pareceu, o que mais me impressionou, Cláudio, nessa intervenção, nesse pedido de investigação, foram os termos, né? Porque os termos são eminentemente políticos. Num certo momento o procurador diz assim, não, mas o governo teve muito tempo para pensar sobre isso, não pensou, vai pensar nisso exatamente agora no período eleitoral. Isso é um juízo subjetivo, isso não é um juízo técnico, não cabe a órgãos técnicos. Né? Schiller. Schiller, só faltava o TCU interromper processos de discussão de proposta de emenda, de projeto no Congresso Nacional. Que horror. Ô Schiller, eu preciso interromper você e o Cláudio um minutinho aqui, porque o Boris Johnson está renunciando nesse momento o cargo de primeiro-ministro lá na Inglaterra. Vamos ao som do Band News TV, a tradução simultânea.